Olá, seja bem-vindo a essa primeira edição, então, do nosso bate-papo, um bate-papo municipalista, com assuntos, ideias que a gente pode trazer para os nossos municípios e debater também os fatos da semana, né? E nada melhor do que começar esse nosso bate-papo, a primeira edição, no dia 23, que é o Dia Nacional do Movimento Municipalista, uma data muito importante. E para falar sobre isso, então, converso hoje com o Eudes Cipel, que, entre outras coisas, é diretor aqui da GTM Web, consultor tributário, enfim, não vou falar currículo aqui porque a gente não tem tempo. Deixa para lá. Como é que tá, Eudes? Tudo bem? Tudo bem, Carlos. Vamos então encarar, toda semana vamos ter esse bate-papo aí sobre os municípios, sobre as coisas municipalistas, com os amigos aí, vamos ver se dá certo aí, se a gente consegue encarar esse desafio. Vai dar, vamos contar com o apoio do pessoal aí também, né? Ninguém consegue ser feliz sozinho, né? Como diria o poeta. Bom, então para começar, Eudes, dia 23... é um dia para celebrar, né? Mas o que os municípios podem comemorar aí? O que os municípios podem celebrar nesse dia 23 aí? Hoje é o dia do movimento municipalista brasileiro, né? Eu acho que é uma data importante, é uma data que há que se trabalhar mais ainda no meio dos municípios, no meio das suas comunidades, porque é uma data de defender o interesse e a filosofia municipalista dentro dos entes federados, dentro da República, dentro do processo federativo brasileiro, né? Compreender que nós moramos nos municípios, vivemos nos municípios, que as coisas acontecem ali e que esse ente da federação precisa ter uma maior presença, um maior interesse, uma maior visão da federação em atender os interesses desse ente onde nós vivemos, onde nós comungamos, onde nós desafiamos todos os dias a nossa vida. É o que está mais próximo da população. Mais próximo, onde realmente as coisas acontecem. É o mundo real. Acontece nos municípios, exatamente, né? Estado e União são entes abstratos da federação, né? Mas que efetivamente hoje até o cidadão comum dá muito mais importância para uma eleição de um governador, para o representante na União, para o deputado federal e efetivamente seu vereador, seu prefeito, às vezes passa um pouco distante da situação. Mas o mundo real, as coisas que acontecem, o serviço público municipal, o serviço público que está perto de nós, é o que existem nos 5.570 municípios, né? Então, efetivamente, essas coisas do dia a dia que são importantes a gente batalhar, trabalhar, e eu acho que a data de hoje, a data que comemora isso, que comemora essa integração do movimento municipalista, né, que tem 3 entidades de nível nacional, né, a Confederação Nacional de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, a mais antiga delas, a Associação Brasileira de Municípios, né, tem mais de 27 federações e núcleos de federações regionais, né, e tem mais de 230 micro-regionais pelo país, então é um movimento bastante fortalecido, que desde que o município se tornou ente da federação na Constituição de 88, permitiu que os nossos municípios pudessem se integrar, né, regionalmente, estadualmente, né, e depois na federação, né. Então, eu acho que efetivamente hoje é um dia de comemorar essa integração, esse processo e fazer dessa data uma data de referência para o pensamento, para a discussão no dia a dia das coisas municipalistas. Bom, e o município, como você já falou, que é o ente aí mais enfraquecido, né, da nossa república, ele tem que correr atrás sempre, né? Então, boas partes das conquistas dos nossos municípios aí foi na base da briga e na base de movimentos como o movimento municipalista, né, que já buscou muita coisa, que com 6 milhões de servidores dá para fazer bastante coisa, né? O que o município já conquistou aí por meio desses movimentos? Conquistou bastante, mas daria até para fazer mais, mas tem várias conquistas, né? A gente pode tratar aí do 1% do FPM, né? Duas vezes, né? Uma em dezembro, outra em julho, né? A gente pode tratar da CID, pode tratar também da COFINS no imposto de renda, alteração da alíquota, pode tratar também da mudança na merenda escolar, no transporte escolar, né, que antes era um desafio grande, aí passando pelo Estado e depois pelos municípios. A gente pode tratar do ITR, da municipalização do ITR, pode tratar desde 2003 da grande conquista em termos de recursos para os municípios, que foi a mudança da Lei Complementar 116, a legislação do ISS, né? Há uma série de ganhos, né? de projetos, o FEX, por exemplo, é outro também ganho que os municípios tiveram. Então, há uma série de avanços que foi conquistado a partir da união do movimento municipalista brasileiro, né? Dessa performance conjunta, né? Mas ainda é um elefante branco, né? Mais de 6 milhões, Carlos.
de servidores municipais que não participam ativamente da defesa do interesse municipal. Aí não adianta também, né? O pessoal tem que se mobilizar. Não, né? Imagina que está 30, 35 anos, o servidor fica lá, né, servindo a sua comunidade, trabalhando ali. Então, ninguém mais do que esses servidores para poderem atuar e defender as coisas do município, que não é da política, não é do partido político, não é do gestor. São coisas para defender. O gestor passa, né? Passa em 4, passa em 8, né? Esses servidores, inclusive, ficam lá 30, 35 anos. Então, eles deveriam estar mais engajados nesse processo de defesa do interesse municipalista, que não é um interesse de defesa, de luta, simplesmente por mais espaço, mais poder para o município. É um interesse de defesa da vida, do mundo real. Né? É muito mais justo, muito mais adequado que tenha esse recurso onde você vive, onde você consegue participar ativamente. É muito mais fácil que um cidadão participe da vida em comunidade no seu município do que essa vida em comunidade na representação do Estado, na representação da União. Né? Nós conseguimos interferir socialmente muito mais nas coisas municipais. Nosso vereador é muito mais acessível do que um deputado, né? Nosso prefeito é muito mais acessível que o governador, ou que o presidente da República, ou que um deputado federal, um senador. Então, é muito mais fácil que a gente possa intervir ali. Então, filosoficamente, entender a importância dos municípios, a importância da questão municipalista no nosso dia a dia, que tendo mais recursos ali, nós conseguimos trabalhar melhor a nossa saúde, interferir melhor na nossa educação, trabalhar melhor o nosso sistema de transporte, trabalhar melhor as coisas do nosso dia a dia, né? Esse é o mundo real. E para que as coisas no mundo real possam ter os recursos, as estruturas, os financiamentos adequados, é fundamental que efetivamente a comunidade em si, mas se bastasse só os 6 milhões de servidores aí, a gente pode fazer... Só para título de exemplo, mais de 10 partidos políticos a gente podia criar no Brasil, né? Com folga, né? Qualquer medida de iniciativa, de projeto de lei popular no Congresso Nacional conseguiria aí, nós temos só os 6 milhões de servidores, capacidade para mandar 6 projetos se ninguém assinasse um segundo, né? Então, é um elefante branco que vem desenvolvendo várias coisas, várias conquistas, como a gente falou, mas que ainda está longe do que efetivamente ele poderia representar para a melhoria da sua sociedade, para a melhoria das pessoas que vivem nos municípios. Acho que o pessoal até desconhece um pouco a força que tem, né, Eudes? Porque o movimento municipalista, ele poderia fazer muito mais do que já vem fazendo, né, nos últimos anos. E por isso que eu acho que é importante esse envolvimento. Um envolvimento que não fique focado apenas nos dirigentes, né, dos municípios, no seu associativismo representativo nessas entidades do movimento municipalista, mas que efetivamente o movimento passe a ter uma percepção muito maior de representação da sociedade em si, da sua cidade, do seu município, da sua comunidade, na luta dentro da República Federativa, dentro dos meios que nós temos de instrumento da nossa federação. Né? Bom, e agora nessa semana, aproveitando aí o dia 23, dia do municipalismo, então tem algumas pautas aí que o pessoal começa a retomar e começa a brigar, mas a gente sabe que algumas são difíceis, né? Por exemplo, uma é os restos a pagar, né? Que é uma pauta aí que a União deve aí 43 bilhões aos municípios, e é uma pauta que volta à tona sempre que a gente tem o reforço, enfim, o engajamento maior do movimento municipalista, das pessoas. E tem uma também que é a pauta do ISS, né, que está para ir em votação no plenário, aí, ou nessa ou na próxima semana, que também pode fazer uma diferença grande nas receitas dos municípios. Né? O que você acha? Carlos, os restos a pagar, esses 43 bilhões aí, a gente sabe que 40 bilhões, mais ou menos, já estão em processo até para cancelamento, né? Então, apesar estão escritos como os não processados. Não processados, Então, apesar da discussão toda em relação a esse tema, e que eu acho que o movimento faz bem em retomar isso e fazer mais o governo do jeito que está, o governo federal, na crise que nós nos encontramos, na falta de recurso, indo para o 3º ano de déficit, né? Acho muito difícil que o governo consiga cumprir com essas promessas que foram apresentadas aos dirigentes, que os prefeitos foram lá, investiram em construções de creches, escolas, investiram e prometeram também aí para suas comunidades isso, e na hora o dinheiro não veio e muito provavelmente, vão ser honestos, aqui não vai vir.
Dificilmente. Né? Dificilmente vai acontecer isso, uma parcelinha aqui, uma parcelinha ali, que alguém consiga ainda se escapar, mas o conjunto desses 43 bilhões, esses 40 bilhões não processados, vão ser cancelados. Já está anunciado déficit aí, a possibilidade de déficit já esse ano, então não há dinheiro para isso, não há recurso. Os prefeitos vão terminar o ano e o seu mandato esse ano aí sem a realização desses passos aí. É bem importante. E o ISS, eu não sei se essa semana, talvez na outra, Carlos, vai depender ainda muito do contexto político que está no Senado lá, com a volta ou não volta de senadores. Então, essas modificações aí, esse clima lá também atinge muito aí na ordem de votação, aí, na ordem da pauta aí. Mas o ISS é uma outra, já é a maior conquista a partir da Lei Complementar 116 e ainda pode ampliar essa conquista acabando aí com os paraísos fiscais e distribuindo um pouco mais de recursos para os nossos municípios, especialmente os pequenos, né? Sem dúvida. Nós temos muitos municípios pequenos, né? Temos, o Brasil é um país de dimensões continentais, todo mundo fala, mas é um grande país com cidades pequenas, né? Quase 5 mil municípios aí dos 5.570 tem menos de 50 mil habitantes, né? Então são pequenas cidades e além de ser o ente menos favorecido em termos de receitas, ainda, enfim, boa parte desses municípios aí tem uma população com menos de 50 mil habitantes que também tem que brigar mais ainda pelos seus direitos, tem que tentar fortalecer também um pouco as receitas próprias, né? É um caminho. Sem dúvida, mas essa é a realidade do nosso país, né? Mais de 90% aí dos municípios têm menos de 50 mil habitantes, essa é a verdadeira realidade e esses precisam mais do que nunca estar unidos, fortalecidos, integrados, né? E o dia de hoje, se alguém, todos devemos comemorar, mas se alguém deve comemorar esse processo de união do movimento e de uma causa conjunta, né, de defesa do interesse, são ainda mais as pequenas comunidades, pequenos municípios que efetivamente conseguem as suas conquistas, conseguem seus avanços a partir da união, do fortalecimento de ideias, né? Então é fundamental. Então o movimento municipalista está aí para ser aderido pelo pessoal, então pelos servidores, pelos gestores municipais, e a população também tem que conhecer, a gente tem que levar isso até eles, que o povo é o povo, então o povo cobra, e muitas vezes com razão, sem dúvida, mas o movimento municipalista está aí para fortalecer o município, que é o ente mais próximo, então, da nossa população, né? Então, o que a gente pode projetar aí para o futuro, para os nossos municípios, para celebrar esse dia de hoje, então, dia 23? Eu acho que, de fato, acho que é um dia especial, nós estamos começando hoje, nosso primeiro programa aqui, num dia importante como esse, né? O primeiro de muitos. Vamos assumindo esse compromisso da gente fazer isso toda semana, né? Numa data importante como essa. Acho extremamente importante que o futuro seja efetivamente de mais adoção de medidas e de ideias, de mais envolvimento das nossas comunidades, de mais envolvimento dos nossos servidores, né? De que efetivamente o movimento municipalista se abra para esses setores, que haja uma perseguição ideológica no sentido de levar informação, levar conteúdo, levar essa ideia da filosofia municipalista e da defesa do interesse municipalista, né, que é, em outras palavras, a defesa do interesse da cidade, dos municípios, das pessoas, né, das pessoas que ali vivem, nada mais é do que isso, efetivamente, dos interesses das nossas pessoas que vivem nas nossas comunidades, no poder local. Então, muito obrigado pelo nosso bate-papo, aí, o primeiro de muitos. Semana que vem a gente está de volta e a gente espera que a companhia de vocês novamente. E mais um dia, então, para a gente deixar guardado aí na memória do pessoal, dia 23, o dia do municipalismo. E é o dia que a gente começa aqui esse nosso bate-papo, que vai durar ainda muitas semanas aí, né, Aldis? Vamos lá. Carlos, eu espero que semana que vem, continuando, a gente troque a água aí, vamos botar um cafezinho, uma caneca de café aí, né, para acompanhar bate-papo, papo de município e tal, merece café. Merece café. Dúvida. Fica a sugestão aí para o pessoal. Então vamos preparar um café aí, mas deixar dito que a gente fica muito feliz de iniciar esse novo papo sobre os municípios, papo sobre a situação e a vivência do dia a dia das nossas municipalidades. Iniciar nesse dia importante, dia de comemoração, dia de viver os nossos municípios, que é o dia 23 de fevereiro, né? E até por toda a história da nossa empresa, do nosso grupo, da nossa discussão, né?
a gente compreende e entende que efetivamente o município é aquele ente da administração pública mais próximo dos municípios, que vive a realidade e o dia a dia dos nossos municípios, mas é aquele que tem o menor poder estatal para poder fazer o enfrentamento dos seus desafios, das suas obrigações e dos desejos e anseios das nossas comunidades, né? E talvez esse desvio histórico e malvado da administração, do conjunto da organização da administração pública brasileira, né, é que faz efetivamente que a gente dedique as melhores gotas de suor, de trabalho da nossa equipe para fazer isso para os nossos dirigentes municipalistas, para as nossas entidades, para os nossos servidores, né, atingir efetivamente uma melhoria nas condições desse ente e das suas estruturas e das suas realidades, né? Então, esperamos aí que a gente possa, a partir desse papo de município aqui, trocar alguma informação e discutir e que efetivamente os amigos possam gostar e possam nos dar boas ideias aí. Sem dúvida, Eudes, é o que a gente espera aí para as próximas semanas. Lembrando que esse é só mais um canal de comunicação que a gente vai ter aí ao longo dos próximos dias com os nossos municípios, né? Vem aí a rádio dos municípios, não vou dar spoiler aqui agora que está na moda, né? A gente vai ter mais detalhes adiante, mas vem a rádio dos municípios, o site da GTM está mudando, tem muita coisa boa chegando aí. A GTM está sempre do lado de vocês, servidores, gestores municipais, sempre com novidades, sempre procurando trazer o que realmente interessa para os municípios. Então esse é mais um espaço que a gente vai ter semanalmente e a gente espera que vocês nos acompanhem, né? Curtam, compartilhem, dê um like no vídeo aí, compartilhem com seus colegas servidores, seus colegas gestores municipais e semana que vem a gente tá de volta falando mais sobre os municípios. Se vê aqui, isso aí. Então tá, um abraço. Até a próxima. Tchau.